Boa noite, irmãos. Podemos adorar mais um pouco? Aleluia. Acho que eu deveria deixar a Erika pregar, né, irmãos? Porque ela está tão afogueada. Aleluia. Mas sabe, deixa eu dizer algo para você antes deles começarem. Se você entende o propósito para o qual Deus te chamou, e você entende como o Espírito Santo ele capacitou você por dentro e que tipo de batismo você recebeu, você faz com que o seu propósito seja ardente. O seu propósito seja inflamado pelo Espírito. E eu vou dizer algo para você. Você pode fazer reuniões com 2 pessoas, 3 pessoas. A unção está livre para se mover naquele ambiente, porque você entendeu o propósito e entendeu o que o Espírito Santo fez dentro de você. Amém? Se você quiser ficar de pé, vamos adorar um pouco. Tem uma unção muito gostosa aqui, irmãos. Neste lugar, todos os dias da minha vida, uma coisa. Te louvamos. Te louvamos. Te louvamos, Espírito Santo. Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor. Queremos a sua presença mais do que nunca, Pai. Te louvamos. Levanta suas mãos assim. Diga palavras de amor a Ele. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te exaltamos, Pai. Te exaltamos. Nós somos teus ministros, Pai. Segue o teu fogo. Somos teus ministros. Queremos queimar. Somos teus ministros. Te louvamos. Segue o Glórias ao teu teu nome. Somos teus ministros. Queremos queimar. Te louvamos. Te louvamos. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Pai. Sabe, irmãos, eu estava ali louvando, e eu estava pensando em algumas coisas, mas eu decidi me conectar com o ambiente que está disponível aqui. E sabe, irmãos, eu tenho experimentado alguns dias em alguns lugares que eu tenho ido, e às vezes eu entro num culto e eu não estou sentindo nada, eu não estou percebendo nada. Eu estou ali vendo o ambiente sendo construído, sendo montado pelo Espírito e pelas pessoas que estão sedentas. E sabe, irmãos, e às vezes eu levanto as minhas mãos, e eu conversei com o pastor sobre isso, e às vezes eu levanto as minhas mãos e eu toco na nuvem, e aí a minha mão fica congelada na hora. E sabe, irmãos, eu estava ali apenas pensando em algumas coisas, mas eu decidi me ativar e entrar no ambiente, preparar um ambiente para o Espírito Santo ministrar meu coração. E sabe, levantei as mãos e as minhas mãos tocaram a nuvem. Eu estou sentindo as minhas mãos tão geladas e tão dormentes, irmãos. E eu sei que tem uma unção aqui, mas hoje eu vou ensinar algumas coisas para você. E se o Espírito, irmãos, quiser fazer algo aqui essa noite, eu vou me colocar disponível para Ele. Amém? Eu gosto quando o Espírito Santo ele faz coisas no nosso meio. Ele está sempre pronto, irmãos, para nos estruturar todos os dias por dentro. Amém? Se coloque no seu lugar. Eu agradeço a banda. Nós vamos ter um culto de ensino maravilhoso hoje. Aleluia. 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 Eu estou tremendo, meu Deus. Aleluia, aleluia. Eu estou com as minhas pernas bambas, mas eu sei que o Espírito Santo quer fazer coisas aqui, irmãos. Aleluia, Deus é bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, irmão, nós estamos entrando em dias que às vezes você não vai ter música para que a sua alma ela comece a entrar no ambiente, mas
o que você faz por dentro, o que você crê por dentro, faz com que o ambiente já esteja pronto para você fluir, sem música, apenas pela consciência do Espírito Santo habitando dentro de você. E hoje eu queria pregar sobre avançar, entrar no alvo, observar aquilo que você tem recebido. Eu não sei por que o Espírito Santo tem falado comigo muito essa semana sobre alvo, sobre enxergar aonde você quer chegar, ter uma visão e um objetivo. O Espírito Santo tem falado muito comigo sobre isso. E sabe, irmãos, eu vou ter que frisar isso. Uma pessoa sem propósito, ela não chega em lugar nenhum. Uma pessoa sem alvo, ela não chega em lugar nenhum. Eu todos os dias, irmãos, ainda que às vezes eu não fale para as pessoas, mas a consciência do que eu quero fazer e aonde eu vou chegar, ela me leva para lá. E ela leva você para lá, sabe por quê? Você foi criado por Deus com um espírito que todo dia recebe informações novas. Todo dia você tem que perseverar. Todo dia o seu espírito recebe orientações do Espírito. E eu digo para você, não vai ter um dia que o seu espírito vai estar sem estar inflamado. Ele vai estar sempre inflamado. Mas como é que a gente deixa, como é que nós fazemos para que o fogo não se apague, as coisas não paralisem e a gente fique com o foco totalmente alinhado? Irmãos, perseverança todos os dias. Perseverança na oração, perseverança na meditação da palavra, perseverança em leitura de livros, perseverança até, irmãos, de estar em comunhão com alguém da sua igreja. Perseverança faz parte do novo nascimento. Se você não persevera, as coisas te derrubam. Se você não coloca a força, irmão, tem dia que eu não quero orar, tem dia que eu não quero ler um livro, tem dia que eu não quero meditar na palavra, mas sabe o que eu faço? Eu coloco o meu espírito ali na frente e digo: carne, eu tenho domínio sobre você. Mesmo sem você querer, mesmo sem você desejar, o meu espírito é quem está dominando a situação. Irmãos, você e eu nascemos de novo. Temos um alvo, temos um propósito e nós vamos chegar lá. Você vai chegar lá. Sabe por quê? Nesses últimos dias, e eu creio nisso, nesses últimos dias, irmãos, Deus tem aberto os olhos de muitas pessoas para o grande avivamento que vai pegar essa nação. Deus tem aberto os olhos de jovens, de adultos e de pessoas de todos os lugares. E eu acho até engraçado, irmãos, porque eu nunca tive coragem de fazer live no Facebook, porque eu sou muito... Às vezes você acha que eu sou muito brincalhão, mas sabia que às vezes eu sou tímido? Se você me chamar para fazer um teatro, eu não faço, porque eu tenho vergonha de fazer teatro. Mas se você me der um microfone na minha mão, eu prego para você. Eu não sei explicar o porquê, mas é igual fazer um vídeo. Quando o pessoal pede para mim fazer um vídeo de chamada para algum culto, eu fico apreensivo, faço 30 vídeos para ver se um tá bom. Eu fico olhando para mim mesmo naquela imagem, só tá eu ali. E eu estou com vergonha de mim mesmo, mas quando me dá um microfone, é porque eu estou dentro do propósito de Deus. Eu estou dentro da minha chamada. Eu me sinto como um peixe dentro da água mesmo, porque este é o meu mundo. Foi para isso que eu fui chamado para fazer. Então você tem um propósito de vida. E sabe, as pessoas estão tristes, irmãos, porque o seu propósito está sendo esquecido por elas mesmas. A sua chamada está sendo esquecida por elas mesmas. E aí elas estão vagando. E eu digo para você, quanto mais você está longe do seu propósito, mais lento você fica, mais destruído você fica, mais frio você fica. E aí quando você olha, você vê todo mundo avançando e você paralisado. A culpa é de quem? A culpa é de quem não perseverou. Mas eu estou diante de um povo que persevera na oração. Eu estou diante de um povo que ora em outras línguas. Sabe, irmãos, eu estava pensando, às vezes nós encontramos pessoas que elas dizem: mas eu tenho rema, eu tenho escola de ministros, eu tenho curso, eu sou formado em teologia. Irmãos, não importa, pode ser cheio de conhecimento, mas se não tiver prática, é só conhecimento. Se não tiver uma atitude que demonstra aquilo que ele está falando, os seus certificados, aquilo que ele fez, se não tiver atitude, irmãos, é só conhecimento. E eu digo para você, eu digo isso até com um pouco de tristeza no coração, porque se você for hoje lá na Cracolândia, tem muitas pessoas afastadas que são teólogos. Tem muitas pessoas lá que são formadas em grandes centros bíblicos, mas elas não praticaram e não deixaram que as bases fossem construídas dentro dela, para que no dia que viesse o vento, irmãos, batesse e não derrubasse. Então o tempo vai passar, os dias vão correr, o trabalho vai aumentar, as distrações vão acontecer, irmãos, mas
Aonde você está se encontrando nele? Porque a Bíblia diz que ele foi encontrado por você, você o encontrou também. Fomos achados por ele, irmão. Foi por iniciativa dele, de acordo com a Bíblia em 1 Coríntios. Foi por iniciativa dele que nós estamos em Cristo. Então Deus tem falado muito comigo sobre o alvo, sobre o foco, aonde nós queremos chegar. Irmãos, eu vou dizer para você, eu estou tão doido, que qualquer pessoa que falar para mim que está enferma no meio da rua, eu vou orar. Quero nem saber. Irmãos, esse dia eu acordei nervoso com o diabo, eu disse, capiroto, safado, sem vergonha, agora você está pego. Porque você quis jogar uma resistência contra mim, você quis colocar uma nuvem que estava tentando me paralisar, mas aí essa nuvem fez com que eu me levantasse com mais força. Sabe, irmãos, Deus quer operar através de mim e de você. E eu digo com toda certeza, se Ele te fez nova criatura e soprou a vida dele dentro de você, por que você está achando que é você que faz o que Ele tem que fazer? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque as pessoas aí fora, elas estão doentes. Nós estávamos no culto na casa da Ingrid. E a Aline Chimpô não está aqui. Chimpô não é o sobrenome dela, tá bom, irmãos? Foi nós que colocamos. Mas a Aline estava naquele culto e ela estava sentada no chão, chorando, e eu não sabia o que estava acontecendo com ela, mas ela estava quase há 2 semanas, 1 semana, mais ou menos, com falta de ar. E ela falou, Rica, eu não consigo respirar. Desde o Happy Day eu estou sofrendo com isso. E sabe, irmãos, na hora eu fiquei meio com vergonha de orar por ela. Eu fui lá pro cantinho, eu falei, nossa, cara, ela está enferma. Eu voltei lá e falei, eu vou orar por você. E ela, você está brincando? Eu falei, não, a Bíblia diz que eu tenho que impor as mãos, então eu vou impor as mãos, porque o Senhor Jesus quem cura. Irmãos, quando eu coloquei a mão nela, a unção veio tão forte sobre ela que ela caiu no chão, ela ficou uns 20 minutos lá. No outro dia, na semana, ela mandou uma mensagem para mim, ela falou, Rica, eu tinha preparado a inalação para mim chegar em casa e fazer inalação para mim dormir. Mas você acredita que eu levantei do chão curada? E eu conversei com ela essa semana, ela não está sentindo mais falta de ar. Irmãos, eu fui na casa da irmã do pastor Edson, e ela estava com enxaqueca já 2 dias, não conseguia dormir de madrugada. E aí a Erika mandou mensagem para mim e falou, amor, você tem que orar pela Vivi. Eu falei, poxa, dei 2 crentes aí, e nenhuma das 2 vai orar. Aí ela falou assim, não, mas você que tem a unção da cura. Irmãos, a unção da cura pode operar sobre a sua chamada, mas todos foram chamados para curar. Todo mundo. A Bíblia não fala, um foi chamado para curar. A Bíblia fala que se você impor as mãos sobre os enfermos, estes serão curados. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, já que vocês não vão orar, eu vou orar por você. Irmãos, eu fui lá e eu fiz assim, Pai, no nome de Jesus, essa dor de cabeça ela vai sair agora. Pode queimar ela, Espírito Santo. Tira as bactérias, queima tudo. Irmãos, eu falei para o pastor, eu senti como se saísse de mim o poder. E a minha mão queimou. E aí eu falei, você está curada? Ela falou, eu senti saindo de você. Eu estou curada mesmo. Irmãos, e aí eu fiquei olhando, ela falou assim, 2 dias sem dormir com enxaqueca, Ricardo, e você só pôs a mão em mim. Sabe, irmãos, eu tenho convicção, porque o pastor Williams uma vez me disse, ele falou que teve uma visão comigo, e ele via o sangue de Jesus nas minhas mãos, e aonde eu colocasse a mão em pessoas que estavam enfermas, elas seriam curadas. Sabe, irmãos, eu tenho uma palavra, e se essa palavra só vai funcionar se eu agir em cima dela. Eu não tenho que esperar Deus me dizer, ore por ele, pela cura. Não, irmãos, a Bíblia diz que eu já tenho que impor a mão e eles serão curados, demônios sairão das pessoas, porque eu tenho que fazer a minha parte como filho de Deus. Eu considero a unção, eu tenho consciência da presença do Espírito Santo e eu ando nisso, irmãos. Eu não quero nem saber o que o diabo está pensando de mim, eu só sei que eu vou destruir as obras dele. Às vezes, sabe, pastor, sabe o que falta às vezes para nós, irmãos? É aquela ousadia que nós tínhamos como no novo nascimento, aos primeiros dias. Eu lembro, irmão, que quando eu nasci de novo, não quero que você fique ridicularizado com isso, e nem vai fazer isso, pelo amor de Deus. Mas eu lembro que quando eu nasci de novo, pastor, eu saí da igreja num culto afogueado, eu falei, porque eu sou do reteté, irmãos. Eu sou dos mantos, eu gosto dos mantos mesmo, gosto do fogo. E eu saí do culto, irmãos, e aí eu e a Erika estavam atravessando a praça, ela falou, amor, cuidado, a macumba aí. Eu falei, que macumba o que é, rapaz? Está destruído no nome de Jesus. Satanás, seu sujo.
Irmão, catei, pisei, e aí o pessoal, aí ele falou, amor, não, calma, amor. Falei, eu tô aqui para destruir as obras do diabo. Eu não sei o que você fez aí, diabo, qual que é a foto que você colocou, qual que é a roupa que você colocou aí, mas está sendo destruído hoje. Irmãos, que coragem. Essa é a coragem que nós temos que ter para destruir as obras do diabo. Sabe, parecia muito engraçado aquilo ali, mas sabia que é essa ousadia que nós temos que ter? Com aquilo que o diabo está fazendo? Você não tem que ter medo não, irmãos. Quando eu vejo ali, ó, eu lembro que uma vez eu fui para um sítio, e eu e a Erika estávamos lá no Mairiporã, e a gente estava de moto, irmãos, uma escuridão tremenda, e nós estávamos vindo do sítio, um acampamento, e vindo de moto, irmãos, de repente apareceu um monte de gente branca numa encruzilhada. Na hora, irmão, falei, vai morrer agora, vai morrer todo mundo. Irmãos, eles estavam lá fazendo uma macumba bem na encruzilhada. Irmão, você foi chamado para destruir encruzilhadas. Você foi chamado para destruir toda a obra do diabo. Não tenha medo daquilo que o diabo está fazendo, sabe? Eu já falei isso uma vez, mas para as pessoas, irmãos, é normal, macumba, é normal. É normal, o espiritismo é normal. E por que o mover do espírito assusta tantas pessoas? Por que as pessoas quando caem no chão e elas estão recebendo algo da parte de Deus, por que as pessoas já têm a tendência a achar que é demônio? Sendo que lá elas estão achando que é Deus que está operando, mas não é, é demônio. É verdade, irmão, são demônios. Imagina, há uns 2 anos atrás, a minha ex-cunhada, ela teve um sonho com meu irmão, no qual o meu pai aparecia num quarto para ela e dizia para ela assim, olha, o Rodrigo é meu, ele é meu, eu tenho autoridade sobre ele é meu. E ela contou para mim, ela disse, o seu pai apareceu no quarto, e eu falei, não era meu pai, era um demônio. Era um demônio que estava falando com você, mas não era meu pai. Sabe, o diabo ele é sujo, ele vai querer se colocar numa imagem que às vezes parece familiar para você e vai querer te enganar. Para você achar que os mortos estão falando com você, irmão, para o homem basta morrer uma vez só e pronto. Amém? Mas imagina, irmãos, eu chutei aquela macumba. Não, eu chutei várias, irmãos. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, um amigo meu disse assim, você é muito ousado, cara, você chuta macumba mesmo. Aí ele, eu não chuto não, porque eu fui chutar uma vez, minha perna ficou dura o dia inteiro. Eu falei, e aí? Ele falou, não, cara, eu nunca acreditei nisso, mas eu falei para minha mãe, eu vou chutar essa macumba. E a mãe dele disse para ele, se você chutar, sua perna vai ficar dura. Ele acreditou na palavra da mãe. Quando ele chutou a macumba, a perna dele ficou dura o dia inteiro, irmãos. Você acredita nisso? Eu não sei o que aconteceu, não sei te explicar o que aconteceu, porque a perna dele ficou dura. Mas, irmãos, eu estou indignado com as coisas que o diabo tem feito com as pessoas. Eu digo para você, nós estamos em dias que o trabalho, faculdade, as distrações têm roubado muitas pessoas do verdadeiro propósito que elas foram chamadas para cumprir. Exemplo, trabalhar é muito bom, irmãos, porque você vai ter o seu dinheiro no fim do mês, legal, vai ter mesmo. Faculdade é muito boa, porque você vai ter um futuro extraordinário, você vai ter um bom, currículo profissional. Mas, se tudo isso vai impedir de você fluir no chamado de Deus na sua vida, você precisa administrar isso. Porque não adianta você ter dinheiro e ser infeliz. Não adianta você ter uma boa profissão e você ser infeliz. Não adianta você ter um bom casamento, mas ser infeliz. Não adianta, irmãos, você estar bem sucedido nas coisas que você sempre sonhou e você estar infeliz naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu prefiro 1000 vezes agradar a Deus e aquilo que eu quero fazer, os meus sonhos, os meus desejos, Ele faz para mim com muito mais facilidade, porque Ele traz pessoas na minha direção, Ele abre portas para mim, Ele faz com que eu seja, Ele faz com que bonificação chegue para você, aumente chegue para você, pessoas, eu lembro de uma mensagem do nosso pastor, sobre graça e favor, irmãos, que se você estiver alinhado com o propósito, andando com Deus, buscando o reino dos céus, você vai estar lá sentado na sua cadeira, e o seu chefe que sempre passava lá e não te olhava, nunca olhou para você, ele vai passar na sua frente e vai dizer, eu preciso que você vá na minha sala, porque eu tenho algo bom para você. E aí você vai perguntar, mas o que eu fiz? Você só está servindo a Deus de todo o coração. Você só está entregando a sua vida, porque irmãos, a Bíblia diz que quando Paulo, ele foi ser julgado pelo rei Agripa,
Paulo disse assim, olha, o Senhor apareceu lá no meio do deserto, uma luz branca, né, caiu sobre mim, eu vi, e eu fiquei cego durante 3 dias. Ele me disse, olha, você vai ser enviado para proclamar o meu nome, pessoas vão ser livres, e vai acontecer assim, os gentios vão ser alcançados por causa de você, sabe? E aí, Paulo ele diz para o rei Agripa, eu não fui desobediente à visão que eu recebi. Às vezes, irmãos, colocamos tantas coisas na frente daquilo que Deus quer, porque a gente acaba sendo desobediente, e desobediência é pecado. Não, o Deus, Ele é o maior interessado que eu e você sejamos frutíferos em todas as áreas da nossa vida. Deus quer que você cresça muito bem lá na sua faculdade, Deus quer que você cresça muito na sua empresa, Deus quer que você tenha dinheiro no seu bolso e não falte nada na sua casa. Deus é o maior interessado que você tenha uma vida plena aqui. Só que quando você começa a fazer com a força do seu braço, chega uma hora que você se cansa, e as forças que você deveria ter dentro de você, as bases que você deveria ter dentro de você, não tem. Por quê? Não coloca nada para dentro. Como é que vai sair? É para pensar, não é? Às vezes você vai estar no meio da rua e pessoas vão querer uma palavra de você mesmo. Não vai ter outra pessoa lá. O que vai sair de você? O que vai sair de mim? O que as nossas bocas vão falar? O que vai sair do nosso espírito recriado? Eu gosto muito, eu repito sempre isso. Irmãos, peça para mim, eu passo para você. Eu tenho muitos livros sobre o homem interior, sobre a vida interior, o processo de transformação interior, aquilo que Deus fez no nosso eu real. Quando você entender isso, eu vou dizer para você, você nunca mais vai voltar lá. Porque você, olha, as pessoas parecem que elas fecharam os olhos para essa visão do passado. Porque se você olhar agora para trás e você ver onde você está hoje, irmãos, não tem mais ponte lá. Não tem mais vida para você lá. Deus só quer que você olhe para frente e você ande naquilo que Ele te chamou. Você tem que olhar para frente, você tem que orar em outras línguas. Sabe, o nosso pastor, ele fala muito sobre oração em outras línguas. E sabe, isso transforma nossas vidas todos os dias. Transforma nossas vidas. A oração em línguas, ela faz com que as bases, elas se cresçam tanto. Irmãos, e quando vir uma nuvem densa querendo paralisar você, sabe o que você faz? Tem muitas caixas, tem muitos compartimentos dentro do seu espírito, que cada situação que se levantar contra você, você tem uma palavra para isso. A oração em línguas, ela faz com que você seja tão edificado, tão transformado, que quando vir uma situação para derrubar você, paralisar você, você vai lá no seu eu real, nos compartimentos do seu espírito, e você pega uma palavra para aquela situação. E aí você não é paralisado, você não fica frio. E eu vou dizer para você, frio é terrível, porque a Bíblia diz em Apocalipse que Deus, Ele quer vomitar as pessoas da boca, quando está frio, morno. Por isso, irmãos, que Ele nos chama para ser quente, inflamado pelo Espírito. Ele quer uma igreja, irmãos, que entenda quem elas são. Olha, eu digo para você, o pastor passou 3 mensagens do ministro Dan Moller, e eu fiquei impressionado com a simplicidade daquele homem pregar, e a consciência de quem ele é. De pensamentos vindo na nossa mente, e nós acharmos que é nosso pensamento, na verdade, são pensamentos que o diabo colocou na nossa mente renovada. Nós temos uma mente do Espírito, e eu vou dizer para você, quando vir um pensamento de lembrar da sua vida passada, do que você fez, dos seus erros, não aceite esse pensamento, porque o seu pensamento de nova pessoa não pensa mais isso. Você acha até estranho, você repudia aquele pensamento, porque, nossa, por que eu estou pensando isso? Mas na verdade não é você que está pensando, porque o seu espírito, ele foi santificado, ele foi transformado. O seu espírito recebeu uma nova vida. Você acha que dentro de você vai sair um pensamento de tipo, uau, eu quero trair a minha esposa? Não vai sair um pensamento de você, nossa, hoje eu vou entrar no banheiro e eu vou acabar me masturbando. Não vai. Não vai sair isso de você. Não vai, sabe por quê? Porque o seu espírito foi vivificado, transformado, renovado. Coisas que saem de você só saem com os pensamentos de Deus.
Aí você vai numa entrevista de emprego e você olha para as pessoas e pensa, eu não sou bom o bastante para essa vaga. Só que lá no seu interior, no espírito recriado, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Todas as portas estão abertas para você, favor e graça estão te acompanhando, milagres estão correndo atrás de você. E aí Deus está falando assim, enquanto você não renova sua mente, os pensamentos do diabo é que estão sendo plantados na sua mente. Irmãos, é tudo aqui, ó. É tudo controlado aqui. Eu digo para você, pessoas que se esfriam, pessoas que são inconstantes, e hoje eu falei sobre isso na live no Facebook, pessoas que são inconstantes, é porque elas estão com dificuldade de renovar aqui, porque não estão se alimentando aqui. Eu duvido você se alimentar tanto, você se entregar tanto, você orar tanto, se consagrar tanto, você colocar tantas coisas para dentro de você, eu duvido você ser inconstante. Eu duvido você ser frio. Duvido, irmãos, porque não tem como Deus te inflamar tanto e você ser frio. Não tem como uma pessoa que pega fogo viver na frieza espiritual. Se você pega fogo, irmãos, quem chega do seu lado pega fogo também. Sempre quis, irmãos, ir nos lugares e as pessoas falam assim, ei, Ricardo, você é uma pessoa do fogo, hein? Você é inflamado, irmãos. Eu estava conversando com a Érica esses dias. Eu chegava em alguns lugares e eu me sentia inferior a algumas pessoas. Se eu chegasse perto de um ministro ou de um pregador ou alguém que era conhecido no ministério, eu me sentia inferior a eles. Eu ficava pensando, nossa, acho que o cara é top, né? Ele é maior do que eu. Claro, a Bíblia diz que nós devemos honrar as pessoas maiores do que nós, mas eu me sentia muito inferior a elas, porque eu via elas crescendo, avançando, irmãos. Sabe, hoje eu chego nas reuniões, nos lugares, e eu sento lá, e eu fico só esperando elas dizer, e aí, homem tocha? E aí, homem do fogo? Mas isso, irmãos, traz alegria para o meu coração, porque eu não ando mais nesse pensamento de inferioridade. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um deles, e uma unção está fluindo em cada um deles, mas tem uma unção fluindo em mim. E no dia que eles estiverem no culto, irmãos, não importa quem esteja sentado aqui, eu vou pregar a palavra, eu vou me mover na unção, e o Espírito vai abençoar eles. E ainda eles vão dizer, aquele é homem de Deus, hein? Olha, aquele é tocha, aquele é do fogo, irmãos. A minha consciência, a consciência de quem eu sou está me levando para o lugar que Deus já me viu operando. Aleluia. Olha o que Wesley Dowell disse, é um missionário. Ele disse, o fogo atrai, o fogo motiva, o fogo provoca fogo, incendiar faz parte da natureza do fogo. Incendiar faz parte da natureza do fogo. Ó, eu vou dizer sobre as meninas aqui, elas estão sentadas aqui. Teve um tempo, irmãos, que elas estavam bem na boa. Elas estavam se consagrando, jejuando e orando, mas elas intensificaram o tempo de oração, intensificaram o tempo de meditação na palavra, elas intensificaram essa vida diária de estar com Deus, de viver com Deus, andar com Deus e operar com Deus, sabe? Se você perguntar para elas como elas estão se sentindo, irmãos, elas estão voando. Porque quando mais você se rende ao Espírito, mais você voa. Quanto mais você se coloca à disposição de Deus, mais cheio você fica. E a Bíblia, quando ela diz assim, ó, sejam cheios do Espírito, sabe qual que é o original disso? Mantenham-se sempre cheios. Mantenham-se sempre se enchendo do Espírito. Como? Com hinos, com salmos, palavras. Como é que a gente se alimenta, irmãos? Olha, o meu personal trainer está aqui, olha, aleluia. Irmãos, eu estou agora na vida saudável, você vai me ver magrinho, trincado. Eu estou perseverando nisso, irmão, porque eu amo um hambúrguer, uma coxinha. E eu digo para você andar nesse estilo de vida, você tem que ter dedicação e foco. Por que conseguimos fazer regime? Por que conseguimos parar de usar tal roupa? Por que conseguimos de falar tais coisas? Por que conseguimos fazer de pensar algumas coisas, mas não conseguimos ser focados naquilo que Deus nos chamou para fazer? A gente, olha, irmãos, ele sabe disso. Eu não estou falando isso para minha glória, não. Mas eu trabalhava numa empresa, irmãos, que era 12 horas por dia. Sábado, domingo, 12 horas. Eu lavava borrachas desse tamanho. Irmãos, você acha que gordinho não trabalha? Eu suava lá, irmãos, mas sabe, quando eu levantava minhas mãos em cima daquela máquina, era uma máquina
que ela era uma gráfica. Eu levantava minhas mãos em cima da máquina e o pessoal olhava para mim e falava assim: cara, você está aí o dia inteiro, você não almoça não? Eu falava: eu sei o que vai acontecer no culto. Eu sei o que vai acontecer no culto. E aí, irmão, suava, dava tremelique em mim. E a Erika falava para mim: amor, calma, você está sendo muito radical. Eu falava: aonde eu quero chegar, a minha carne tem que sofrer. Eu decidia pagar o preço trabalhando 12 horas por dia, irmãos. Eu decidia negar a minha vontade, meus desejos. Eu decidia me entregar à consagração. E sabe, aquele tempo de plantação, eu estou colhendo tudo hoje. Eu plantei muita coisa lá atrás trabalhando e suando e não pensando: nossa, eu vou chegar do serviço e não vou para a igreja. Irmão, quando eu chegava do serviço, aí que eu vinha para a igreja mesmo. Aí que eu ia para a oração, aí que eu orava, aí que eu meditava mais. Sabe por quê? Nesse tempo aí eu estava plantando na minha terra e hoje eu estou colhendo o que eu plantei na minha terra. Eu digo para você, vai aumentar, hein? E não vai aumentar só para mim não, vai aumentar para todos aqueles que entrarem nesse lugar de entrega e de rendição. Se você decidir hoje entrar neste lugar, Deus vai colocar os instrumentos, as coisas nas suas mãos para você fazer. Olha, irmãos, porque o mesmo Deus que chama é o Deus que capacita. O mesmo Deus que chama é aquele que dá as ferramentas. Não use as suas ferramentas. Deus não precisa das suas ferramentas. Deus não precisa. Porque eu tenho um dom. Se não fosse Ele, você não teria dom. O seu dom sem Ele é só um dom, sem ser usado por Deus. Agora, quando você entende o propósito, a visão, o alvo, Ele pega este dom que Ele mesmo te deu, aviva o dom, faz com que o dom seja inflamado. E, irmãos, eu estou crendo para dia que a banda, eu já disse para o pastor Vinícius isso lá no Happy Day, mas eu estou vendo, pastor Dias, que nós vamos ser convidados para conferências e quando essa banda tocar, ninguém vai ficar em pé. As pessoas vão receber a unção nos seus lugares. As pessoas vão ter consciência de Jesus. As pessoas vão falar: não, só pode ser o poder de Deus saindo da boca desses ministros. Uau, olha como aquele homem toca aquela guitarra e aquele baixo. Parece que está saindo uma onda sonora e atingindo o meu espírito. Sabe, irmãos, ela vai ter consciência de Jesus. Eu digo para você, até para pôr água lá, irmão, naquele bebedouro tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque se você não é cheio do Espírito Santo, você vai reclamar de pôr água lá. Nicolas, vem aqui me ajudar que nós vamos... Palavra boa é assim, não é? Eu estava pensando assim: Espírito Santo, eu tenho tantas coisas que você tem falado para mim. E sabe, irmãos, eu fiquei preparando uma mensagem. E sabe quando você vem para o culto... Eu estou igual o pastor no dia que ele pregou sobre consagração, e aquela mensagem espalhou, pegou nações, está pegando todo mundo. Irmãos, eu cheguei aqui, eu falei: o que eu vou pregar, Espírito Santo? Mas eu decidi confiar nele, ter consciência da presença dele. E eu disse: Espírito Santo, estou tentando nos meus esboços achar algo que eu devo pregar, mas é melhor eu confiar em você. Se eu dependo de você, você sabe o que tem que falar, alcança o coração e as pessoas são livres. Se eu impedir de você de falar, eu vou falar o que eu quero, o que está escrito aqui, e as pessoas não vão ser alimentadas do jeito que você deseja que elas sejam, e aí eu vou sair daqui satisfeito porque eu preguei o meu esboço, mas eu vou sair infeliz, triste, porque eu não deixei você fluir do jeito que você quer fluir. Com o passar do tempo de entrega e de relacionamento e de se jogando nele, você vai percebendo que as direções que você esperava e que você achava que seriam as maiores, ele vai dizer para você no dia que você sair de casa: não esqueça o guarda-chuva, porque vai chover daqui 10 minutos. E aí você vai pensar: uau, às vezes você vai estar saindo da garagem e você esqueceu algo dentro de casa, e ele vai dizer: olha, eu acho que você deixou algo em cima da sua mesa, melhor você voltar lá. Não espere direções espantosas, pegue as simples e ele vai direcionar em coisas extraordinárias. Pegue as simples, pegue os detalhes, e aí ele vai falar assim: olha, você está vendo? Olha essa consciência do Espírito em nós, morando em nós. A Bíblia diz: por acaso vocês não são casa de Deus, santuário de Deus? Irmãos, nós somos os novos sacerdotes da nova aliança. Os sacerdotes no Antigo Testamento, quem levava o sacrifício para o santo lugar, o santo do santo, para que o povo recebesse a bênção.
a transferência de justiça. Irmãos, nós somos o sacerdote e nós temos livre acesso ao santo lugar, ao santo do santo. Não precisamos mais passar pela cortina, ela rasgou do céu até embaixo, mostrando para todos os homens que não foi a atitude deles que fez isso, mas Deus rasga de cima para baixo. Deus dizendo para o povo: começa por mim. Eu criei vocês para a intimidade, eu chamei vocês para o relacionamento. Não perca o foco em mim, não perca o alvo em mim. Entregue o seu coração para mim, dê os seus desejos para mim. E aí quando você perceber, você vai estar tão dentro, tão envolvido, que as coisas que você precisa batem na sua porta. Ei, eu estou aqui. Você estava precisando de mim? Era você que estava precisando de mim? Ande despreocupado daquilo que tem que chegar na sua mão, porque Ele vai fazer isso. Ande despreocupado. Sabe, nós precisamos, eu acredito que nesses últimos dias Deus está levantando o seu povo com grande constância. Com grande constância de não ser mais paralisado por nada, de não ser mais destruído por nada. Você não precisa mais ter sentimento de quem foi destruído, porque a Bíblia diz que Ele te conduz vitoriosamente em Cristo todos os dias. Lembra do pensamento que você não deve aceitar, quando Ele diz que você é menos, que você não pode? Todo pensamento que diminui você vem do diabo, irmãos. Deus não fala isso com você. Deus não põe esse pensamento em você. Eu vou dizer algo para você, eu gostaria que você pegasse essa palavra. Os seus dias só vão ser transformados se você se posicionar para que eles sejam transformados. Os seus dias só serão diferentes se você se posicionar para que seus dias sejam diferentes. Ah, Ricardo, mas eu trabalho 12 horas. Você tem tempo para Deus. Ah, Ricardo, mas eu trabalho 24 horas sem parar, 72 horas sem parar. Você tem tempo para Deus. Se você olhar para o seu dia e ver o seu relógio, você vai perceber que em algum momento você tem tempo para ficar com Ele. Em algum momento você pode deixar de fazer alguma coisa para dizer: olha, pai, eu gostaria de comer isso aqui, mas o tempo que eu vou ficar aqui mastigando, eu vou sentar ali, porque eu quero ter informações que estão vindo de você. O tempo que você gastar ali no WhatsApp ou no Facebook, você fala: pai, hoje eu não vou mexer no WhatsApp nem no Facebook, eu vou sentar ali e eu quero ficar com você. Sabe, irmãos, as pessoas têm me procurado e elas têm dito para mim, jovens, pessoas de mais idade, elas têm mandado mensagem para mim e dito: Ricardo, nunca pare de colocar o que você põe no seu Facebook, porque essas inspirações que você coloca todo dia, cara, às vezes eu estou levantando a minha cama, quando eu abro o Facebook, uma inspiração, Ricardo Silva. Eu sei que não é sua, é do Espírito através de você. Irmão, se eu não me colocar lá, naquele lugar onde eu tenho comunhão com Ele, onde eu me entrego, onde eu esqueço as coisas minhas, naturais, e eu me tranco aqui, eu fico ali: Deus, eu quero estar com você, pai, eu só preciso estar com você. Não quero te pedir nada, eu só quero estar com você aqui. Tem muitas coisas acontecendo aí, eu quero ficar com você aqui, pai, desejo ficar com você. Sabe, irmãos, e é como assim, você senta lá e você descansa, dá silêncio para a sua mente, porque a sua mente ela não para. A sua mente está um turbilhão, ela pensa em tantas coisas, ela precisa lavar louça, precisa lavar roupa, precisa fazer, cuidar do criança, tirar as coisas, precisa mudar ali, precisa mudar ali. Irmãos, desliga a sua mente e diz: eu estou aqui, pai, eu estou aqui, eu quero ficar aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu te amo, pai, eu te amo, pai, eu te amo, pai, como é bom estar com você. Espírito Santo, eu estou vendo muitas pessoas se levantando. Espírito Santo, as pessoas têm se levantado com ousadia, as pessoas têm entendido no espírito delas quem elas são. Eu tenho visto jovens parar com o pecado, parar com a pornografia. Eu tenho visto o Espírito Santo, jovens se entregando em consagração, se rendendo a você. Espírito Santo, como é bom estar aqui. Eu não quero te pedir nada, não, eu só quero estar aqui com você. De repente, irmãos, aquelas inspirações
começam a fluir de você, porque Jesus disse que rios de águas vivas vão fluir do seu interior. E essas águas que fluem de você, ela toca pessoas, ela traz refrigério para pessoas, ela traz liberdade para as pessoas. E aí você está pensando, mas Deus e eu? Sabe, Ele sempre pensa em você em primeiro lugar. Ele deseja que você seja alcançado primeiro, porque quando você cria a consciência de ser alcançado primeiro, é muito mais fácil de você alcançar o seu irmão. Porque você está bem estabelecido naquilo que foi colocado no seu espírito, e é muito mais fácil ajudar quem está fraco. Um fraco não ajuda um fraco, um cego não ajuda um cego. Irmão, não tem como a gente fazer isso. Você só pode ajudar alguém se você estiver fortalecido. Amém? A banda ainda está aí? Podem subir? Vou dizer algo para vocês, irmãos. Eu não tive um pai natural. Um pai natural que me aconselhasse nas minhas finanças, um pai natural que me aconselhasse na área sexual. Eu não tive um pai que me aconselhasse ali, eu não tive um pai que me acompanhou. Mas sabe, meu pai também não teve um pai assim. E depois que ele faleceu, eu entendi essa consciência e eu culpava ele sem saber a história dele. Mas quando você nasce de novo, Deus mostra para você que agora Ele é o seu pai. E que todas as suas histórias passadas, elas foram só passadas para você lembrar que o que você viveu de ruim, acabou, agora você vai viver só um novo. E aí eu digo para você, esse cara aqui, ele é meu pai. Ele me instrui na área sexual, ele me instrui na área sentimental, na área financeira. Irmãos, às vezes eu quero dar uns cascudos nele. Eu fico com raiva, ninguém gosta de ser repreendido, irmão, ninguém gosta. Ser puxado da orelha, ninguém gosta. Mas sabe, eu estou indo para dias, irmãos, eu estou indo para lugares, eu estou conhecendo pessoas, eu estou tendo sonhos comigo e com Ele. Nós estamos vendo a nossa igreja crescer, nós estamos vendo os ministros, um melhores que o outro, estamos vendo a banda avançar, estamos vendo os membros multiplicar, estamos vendo a igreja bonita. Sabe, você tem um pai que cuida de você. Deus é um pai bom, irmãos, mas você tem um pastor que também pode te acompanhar em qualquer área da sua vida. Se você abrir a vida para Ele, eu tenho certeza, a sua vida ela vai se romper. Sabe, irmãos, eu devo o que eu estou vivendo hoje por causa da fidelidade dele com Deus, por causa do exemplo dele com Deus, e porque ele incentiva todos os dias com que os seus membros, os seus líderes andem naquilo, sem forçar, irmãos, porque quando você tem uma vida que fala, as suas palavras elas são guardadas. Então se coloque de pé. Eu agradeço a Deus por essa igreja, por cada membro que está aqui. Te agradeço, Espírito Santo. Você já experimentou levantar suas mãos num dia de cansaço? Num dia que a correria tentou te paralisar? Você já experimentou levantar suas mãos por 5 minutos e dizer assim, 5 minutos: Pai, eu te amo. Como eu te amo, Pai. Louvado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Como é gostoso ter comunhão com você. E sabe, você vai começando a criar um ambiente onde Ele tem facilidade para ministrar o seu coração, e você sai dali com um refrigério, com coisas que você precisava daquele momento. Então nós te agradecemos, Espírito Santo, por essa noite, pela oportunidade que nós temos de nos render a você. Te louvamos, te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Espírito Santo.
Desejamos que a unção flua em nosso meio. Desejamos que as pessoas sejam tocadas. Desejamos que as pessoas sejam livres. Desejamos que as pessoas sejam alimentadas. Cada estrutura de nós, Espírito Santo. Cada estrutura de nós sendo tocadas pelo seu poder. Cada estrutura de nós, Espírito Santo. Este é o lugar que nós devemos estar. Este é o ambiente que nós somos criados. Oh, te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Louvado seja o teu nome. 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 Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que os meus irmãos sejam abençoados na prática da palavra. E que cada um saia, Senhor, com a consciência mais apurada daquilo que o Senhor está pronto para realizar no nosso meio. E que cada dia, Pai, cada dia, a constância seja visível no meio do seu povo. Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Aleluia. Foram edificados?